começar, não é, um novo bloco nesse nosso curso, tá certo? Nós agora vamos estudar o campo magnético. Num primeiro momento nós vamos estudar os efeitos do campo magnético, não é, em cargas em movimento, tá? Nós vamos primeiro falar de cargas pontuais se movendo, depois nós vamos falar, não é, de cargas em condutores, né? O que acontece num condutor que é colocado num campo magnético, tá certo? Quando nós definimos o campo elétrico, só lembrando, né, quando nós definimos o campo elétrico, nós dizemos, né, se eu colocar uma carga ou uma distribuição de cargas, tá certo, numa região do espaço, né? Eu comecei com a carga pontiforme, depois fui para distribuições contínuas, tá certo? Mas pensa o seguinte, eu tenho uma distribuição de cargas, vamos começar aqui, né, eu tinha uma distribuição de cargas, tá? E colocava uma carga de prova perto dessa distribuição, tá? Quando eu colocava uma carga de prova perto dessa distribuição, eu via que essa carga, sobre ela, agia uma força, tá certo? Que eu chamo de uma força elétrica, né? Como é que é essa distribuição? Não foi uma questão, né, que naquele momento me importou, tá certo? O que me importava é que, ao colocar a carga nesse ponto, né, eu observava sobre ela a existência de uma força. Naquele momento, eu defini o meu campo elétrico como sendo a força que age sobre essa carga dividido pelo valor de Q0. Lembra disso? Então foi assim que eu defini o meu campo elétrico, né? O meu campo elétrico foi definido como a partir do efeito causado por uma carga que é colocada numa região próxima aonde tem uma distribuição de carga, sem me importar como é que era essa distribuição, tá certo? Eu, inclusive, naquele momento mostrei para vocês que eu poderia, né, mudando essa carga progressivamente de lugar, tá certo? Mudando essa carga progressivamente de lugar, eu poderia construir, né, linhas, tá certo? Que seriam as linhas correspondentes à atuação de forças. Se eu colocasse essa carga aqui num ponto, eu ia ver que a força que aparecia era aqui. Se eu colocasse aqui, eu ia ver que a força era aqui. E assim eu fui fazendo, né, introduzi o conceito de linhas de campo, tá certo? Introduzi o conceito de campo elétrico, introduzi o conceito de linhas de campo, tá? Nós vamos definir o campo magnético, né? Nós vamos definir o campo magnético neste primeiro momento de uma forma análoga a essa. Nós vamos definir o campo magnético a partir do efeito que ele causa numa carga. Só que agora é o seguinte, né? Enquanto aqui essa carga estava parada, tá certo? Né? Se eu colocar uma carga parada num campo magnético, não vai acontecer nada. Então, como é que eu vou ver esse efeito então? Eu vou ter que colocar essa carga em movimento num campo magnético, tá? Então vamos ver agora fazer exatamente isso. Eu vou pegar aqui, né? Eu vou considerar, né, que eu tenho uma região do espaço, né, onde tem um campo magnético. Muito bem, mas como é que você é uma região do espaço que tem um campo magnético? Olha, na natureza, o magnetismo, né, ele é conhecido há tanto tempo quanto os fenômenos elétricos, tá certo? Né? Existem materiais na natureza, tá, que têm, né, propriedades magnéticas permanentes, né? Tem uma rocha magnetita, né, que é um óxido de ferro, tá certo? Que tem magnetismo permanente, né? A gente conhece os efeitos do campo magnético, por exemplo, né, se você pegar, né, numa boa parte dos celulares, você pode instalar, né, uma bússola, né? A bússola, ela é conhecida também há muitos anos, né, há milhares de anos, é a propriedade aí que ajudou o pessoal na navegação, né, que é uma agulha feita desse material, tá certo? Que ela se orienta, né, de acordo com o campo magnético e permite então você saber a orientação. Então, quer dizer, o campo magnético, o efeito do campo magnético, ele já é conhecido há muito tempo. O que nós não sabemos por enquanto, ou nós não discutimos por enquanto, é como é que esse campo é produzido, tá certo? Isso vai ser estudado daqui a pouco, né? E a pergunta sobre por que o material, por exemplo, tem um comportamento magnético permanente, né? Ou porque quando você pega, né, um pedaço de ferro e encosta num ímã permanente, ele adquire propriedades magnéticas. Isso a gente vai ver lá no final do nosso curso. Mas por enquanto nós vamos estudar o efeito, tá certo? Vamos considerar que eu tenho uma região de campo,
Tá? Então eu tenho um campo magnético. O campo magnético ele é normalmente representado pela letra B, tá certo? Nós representamos o campo magnético pela letra B. E agora eu vou pegar uma carga, tá? Eu tenho uma carga se movendo, né? Uma carga se movendo com uma velocidade V. Vamos supor que essa velocidade aqui é constante, tá certo? Se essa região de campo é ou não uniforme, se o campo nessa região é ou não uniforme, não importa, importa que neste ponto aqui eu tenho, né? Nesse ponto eu tenho uma carga com a velocidade V e eu tenho um campo magnético nesse ponto. O que acontece? Né? Acontece que eu vou observar, tá certo? Eu vou observar que nessa carga aparece uma força F que é dada por QV vetorial B. Tá? Então, essa força que surge, né, ela agora, presta atenção na seguinte questão, né? Diferente do campo elétrico. No campo elétrico, a força e o campo elétrico, a força elétrica e o campo elétrico tinham a mesma direção. Poderiam ter o mesmo sentido se a carga fosse positiva, ou teriam sentidos contrários se a carga fosse negativa. Mas a direção da força e do campo elétrico a direção era a mesma. A força magnética, ela é perpendicular ao campo magnético e ela é perpendicular à velocidade. Tá certo? Então, quando eu tenho esse produto vetorial aqui, né, se eu fizer isso aqui, supondo que eu tenho aqui uma situação que eu posso desenhar aqui, né, se eu quiser desenhar, se esses dois vetores estiverem no plano, tá certo? Né, e se essa carga aqui for positiva, tá? Supondo que essa carga seja positiva, a minha força aqui, que vai agir sobre essa carga, ela está apontando para fora do plano. Né? Se eu fizer uma representação, né, supondo, por exemplo, um B aqui e um V aqui, supondo que a carga seja positiva, aqui está a minha força F. Tá? A minha força F ela é perpendicular ao B, tá certo? E ela é perpendicular ao V. Tá? Tá? Então essa aqui é uma observação que eu faço. Então nesse caso aqui a minha força está apontando para fora, né? Vamos chamar isso aqui a força magnética. Tá? A força magnética ela aponta, né, numa direção que é perpendicular. O sentido dela vai ser dado, tá certo? O sentido dela vai ser dado pela carga Q. Né? Então nesse caso aqui a minha carga Q que está aqui, a minha carga Q é positiva. Tá? Se a carga aqui fosse negativa, a força ia apontar para baixo. Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui é definir o seguinte, eu estou definindo o campo a partir da força, né, que age sobre uma carga. Tá? Muito bem. A unidade de campo magnético, a unidade SI do campo magnético, em homenagem a um cientista chamado Tesla, né, a unidade é o Tesla, cuja representação é a letra maiúscula T. Né? E um Tesla, se eu fizer isso aqui, ó, como aqui eu tenho Newton, aqui eu tenho Coulomb, aqui eu tenho metro por segundo, tá certo? Coulomb vezes metro por segundo, né? Coulomb por segundo é ampere, tá certo? Né? Então isso aqui é 1 Newton dividido por ampere vezes metro. Tá? Então a unidade, né, a unidade Tesla é dada então em função do Newton, do ampere e do metro. Tá certo? Muito bem. Então essa é a definição que a gente usa. É claro que se eu tiver uma situação na qual V e B, né, se V for perpendicular a B, tá certo? Se V é perpendicular a B, né, obviamente eu posso simplificar, tá certo? Né, o módulo de F é igual a Q vezes B vezes Q vezes V vezes B, seno do ângulo formado por eles. Suponha que o ângulo formado por esses dois vetores é θ. Né? Se V é perpendicular a B, quanto que é o seno de θ? Seno de θ, θ, então vale π sobre 2, seno de π sobre 2 é igual a 1, isso aqui vai ser Q vezes V vezes B. Se V for paralelo a B, F é igual a zero. Porque o seno de zero vale zero. Tá? Então essas aqui são as duas configurações simples, né, em que V e B, né, formam um ângulo de 90 ou um ângulo de 0 graus. Tá certo? Então,
aqui tem uma diferença importante com a história, com a definição do campo elétrico, né? Então, primeira coisa, eu defini o campo elétrico a partir da força que age numa carga, tá? Que está numa região ali, não é? Onde existe uma distribuição de cargas, né? A força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção, tá certo? Né? E como a carga está parada, não tem nenhuma influência do deslocamento, né? É claro que uma carga elétrica numa região de campo elétrico, uma carga elétrica em movimento numa região de campo elétrico, também vai sentir uma força elétrica, tá? O fato de ela estar se movendo ou não importa nesse aspecto. Já o campo magnético, se a carga não está se movendo, você pegar uma carga pontual e colocar na região de campo magnético, se ela está paradinha aqui, não acontece nada. Se ela começa a se mover, ou se ela passa por essa região de campo magnético se movendo, sobre ela surge uma força que é dada por essa expressão aqui. Tá? Então, e essa expressão me diz o seguinte, né? Diferente também do campo elétrico, né? A força que age sobre a carga, ela é máxima se os dois vetores, velocidade e campo, formam um ângulo de 90, ou ela é nula se esses dois vetores são paralelos. Tá? Então, se uma carga entra numa região de campo magnético, né, e segue uma linha de campo, ela não é afetada pelo campo magnético. Tá? Vamos estudar alguns exemplos aqui, tá certo? Que são importantes, não é? Historicamente importantes, e até hoje eles são importantes pelas situações que eles criam. Vamos começar falando da descoberta do elétron. A descoberta do elétron foi feita no final do século XIX, né? Eu, em vários momentos desse curso, mencionei, né? No começo dos estudos de eletromagnetismo, no começo do século XIX, ainda não se conhecia a natureza atômica da matéria. Haviam suposições, haviam propostas, mas ainda não se conhecia a natureza atômica da matéria. Isso vai acontecer, né? Praticamente no começo do século XX. Tá certo? Então, assim, você tem discussões, toda a estrutura do eletromagnetismo foi proposta sem esse conhecimento, né? Então, é importante que, quando, no final do século XIX, né, o Thomson faz um experimento, que era um experimento basicamente o seguinte: se algum de vocês tiver um televisor velho, daqueles televisor de tubo de imagem, o experimento do Thomson foi mais ou menos como é que funciona um televisor daqueles. Né? Hoje em dia os nossos televisores aí são de LED, de plasma, ou seja lá do que for, mas alguém ainda pode desencavar um televisor daquele de tubos de raios catódicos, né? Ou que o pessoal conhece por tubo de imagem. Tá? E o que é um tubo de imagem? O tubo de imagem é uma estrutura, né, que de certa forma bastante parecida com o que o Thomson fez, né? O Thomson fez o seguinte: ele pegou aqui, criou uma fonte de partículas, que era um filamento, tá certo? Esse filamento está ligado a uma diferença de potencial, e eu tenho aqui uma grade, né, que está ligada aqui, então eu tenho a diferença de potencial aqui, tá certo? Quando eu aqueço esse filamento, né, ao aquecer esse filamento, eu vou produzir elétrons, né, uma nuvem de elétrons. Os elétrons são excitados pelo aquecimento, e cria-se uma nuvem de elétrons aqui em volta do filamento. Se você olhar e tomar muito cuidado, se alguém for mexer no tubo de imagem ligado, né, presta muita atenção, porque aquilo ali tem uma diferença de potencial muito alta. Você tem um sistema de transformador lá dentro que vai a milhares de volts. Então, pelo amor de Deus, toma cuidado com isso aí. Aqui eu tenho uma grade, né? Essa grade, qual é o papel dela? Se ela está a uma diferença de potencial positivo em relação ao filamento, o que acontece com o elétron? O elétron vai sair correndo daqui, tá certo? Ele tem uma velocidade v, né? Ele é acelerado. Esse elétron agora vai passar numa região que tem um campo elétrico e tem um campo magnético. Eu vou aumentar isso aqui para ficar claro esse troço aqui. A trajetória do elétron aqui, tá certo? A trajetória do elétron. Se esse campo elétrico e esse campo magnético estiverem, né, desligados, esse elétron vem e bate aqui no meio da tela, tá? Então, se eu mexer no campo elétrico e no campo magnético, eu vou fazer com que esse elétron se desloque aí ao longo dessa tela, tá?
Então vamos fazer o seguinte, vamos agora aumentar aquela grade ali, né, para o que nos interessa. Então a grade não, perdão, vou aumentar as placas, eu tenho duas placas aqui, tá certo? Eu vou dizer que essas placas têm uma distância, um comprimento L. Eu tenho um elétron entrando aqui com a velocidade V, tá? Eu tenho um campo elétrico para baixo aqui e tenho um campo magnético perpendicular, né, ao campo elétrico apontando para dentro, tá? Se eu quiser ser mais rigoroso, eu vou supor que esse meu campo magnético está, né, apontando perpendicular ao quadro. Tá? Então vou botar esse campo magnético aqui, desse jeito que está aqui. Muito bem, vamos começar esse problema, tá certo? Eu tenho E, né? Eu tenho um campo elétrico, tá? E eu vou, no começo, na primeira situação, eu vou pegar e zerar o campo magnético. Se eu faço isso, o que acontece com aquela partícula? Se a partícula está entrando numa região que tem campo elétrico, né? Imagina um elétron entrando aqui, o que vai acontecer com esse elétron? Sobre ele vai agir uma força, né? Age uma força que está nessa direção, tá certo? O elétron tem carga negativa, a força é contrária ao campo elétrico, tá certo? Então esse elétron vai descrever, né, uma trajetória desse jeito aqui, assim, ó. Ele vem aqui, desenvolve essa trajetória e pimba, toma lá no coisa. O que me interessa agora é essa distância aqui que ele defletiu, né, quando saiu do conjunto de placas, tá certo? Né? Bom, se você utilizar, tá certo? Lembrando que é uma força constante, tá? O campo elétrico é constante, a força é constante, né? A trajetória que ele descreve aqui dentro é uma parábola. Se você fizer, então, y é igual a 1 meio de a até o quadrado, o tempo que ele demora, se a velocidade na direção, né, horizontal, né, é constante, tá certo? Lembrando lá daquele probleminha de mecânica, nessa velocidade é constante, tá certo? Eu tenho a distância percorrida, eu tenho velocidade constante, a distância percorrida, eu calculo o tempo, substituo na equação e posso dizer então que o meu y é igual a Q vezes L ao quadrado dividido por 2mv ao quadrado. Tá? Então isso aqui eu calculo utilizando lá aquelas equações do movimento acelerado, né, uniformemente acelerado lá da mecânica que vocês conhecem tão bem, né? Agora eu vou ligar o campo. Eu vou fazer o campo diferente de zero no seguinte sentido. Se o campo é diferente de zero, agora olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho meu campo elétrico, agora eu tenho um campo magnético aqui. E imagina agora eu tenho meu elétron aqui. Ops. Eu tenho meu elétron aqui com a sua velocidade V. Se eu olhar essa figura aqui, presta atenção agora e pensa o seguinte. Se eu olho essa figura aqui, o que acontece, né? O que acontece com a força que age? Eu tenho uma força elétrica que está agindo para cá. Essa aqui é a minha força elétrica que está agindo aqui, ó, por ação do campo elétrico, que é esse campo que está aqui. Eu agora tenho o seguinte, V vetorial B, tá certo? V vetorial, se esse B está entrando, né? Vamos fazer um desenho esquemático aqui, eu tenho B entrando, eu tenho V aqui, tá? Essas duas eu coloquei perpendiculares, né? Então o meu V vetorial B aponta para cá, tá vendo? Ó, V vetorial B aponta para cima, como eu tenho um elétron, a força magnética aponta para baixo, né? Porque a carga Q é negativa, tá? Então a minha força magnética aponta para baixo, né? E aí o que acontece? Eu tenho uma força elétrica para cima, tá certo? Eu tenho uma força elétrica para cima, eu tenho uma força magnética para baixo. Já que eu adotei uma configuração, né, perpendicular, eu posso dizer que essa minha força magnética é E vezes V vezes B. Eu vou ajustando esse meu campo magnético até que essa minha partícula, no seu movimento, né, eu vou agora ajustando até que essa partícula ela siga sem deflexão. Eu vou fazer de tal forma que as duas forças, a força magnética e a força elétrica, se anulem, né? A força magnética para baixo, a força elétrica para cima. Então, essas duas forças se anulando, né,
essa partícula que está vindo aqui, ela vai chocar aqui no meio, e quando as duas forças se anulam, eu posso escrever que a carga da partícula vezes E, que é a força elétrica, é igual à carga da partícula vezes V vezes B. Daqui eu posso tirar, então, que V, tá certo? Cortando a carga, V vai ser igual a E dividido por B. Tendo o valor de V, eu posso vir aqui nessa expressão. Se eu pego o valor de V e substituo nessa expressão, eu posso obter, então, que, isolando, né, M e Q, tá certo? Isolando a razão massa-carga, tá certo? Eu posso calcular aqui, então, a razão massa-carga como sendo, né, B ao quadrado, vezes, então eu botei aqui, ó, B ao quadrado, tá? Vezes L ao quadrado, tudo isso dividido por 2y vezes E. Então, isso aqui, tá certo? Esse quociente aqui foi estimado. Então, o Thomson fez várias medidas na época, né? Isso há mais de 100 anos atrás, tá certo? Final do século XIX, né? O valor de B, L, E e Y são valores conhecidos, eram conhecidos à época, então o Thomson pôde determinar a razão massa-carga. Né? Então esse experimento, e isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, né, que foi estimado pelo Thomson, né, com um razoável grau de precisão para a época, né, é conhecido como a descoberta do elétron. Tá? Vamos ver agora então um outro fenômeno muito importante, tá certo? Que é o efeito Hall. Tá? Então, um outro fenômeno importante, né, que a gente pode estudar a partir da interação de cargas com o campo magnético é o efeito Hall. Né? O efeito Hall, ele tem, tá certo? Ele tem uma particular importância numa série de outros fenômenos que a gente vai ver mais adiante. Suponha o seguinte, suponha que você tem uma fita, tá certo? Uma fita de metal, e nessa fita de metal eu tenho uma corrente elétrica nessa direção, tá? Essa fita de metal, ela tem uma certa largura, que eu vou chamar de D, né? Então essa aqui é a fita, ela tem uma largura, que eu chamo de D, tá certo? Né? E daqui a pouco eu vou ver, ela tem uma espessura finita, eu vou considerar. Se eu olhar um elétron aqui, um elétron está indo aqui nessa direção, lembra? Né? A corrente, tá certo? A nossa convenção é que a corrente, o sentido da corrente é como se fosse feita por cargas positivas. Então, se a corrente é formada por elétrons, né, eles estão indo ali em direção contrária. Vamos pegar agora e fazer o seguinte, eu vou colocar essa fita na qual, essa fita é uma fita muito comprida, tá? Eu vou colocar essa fita aqui numa região de campo magnético uniforme e esse campo está apontando para dentro do quadro, tá? Então é uma região de campo magnético uniforme. Como é que seria isso? Se você pegar dois ímãs, tá certo? Dois ímãs razoavelmente grandes, no meio, né, na região mais ou menos no meio deles, eu posso considerar que o campo magnético ali é uniforme, tá? Tá certo? Então eu tenho aqui, né, essa fita colocada na região de campo magnético uniforme e eu sei que sobre esse elétron, tá? Lembrando, né, a força que age sobre uma partícula é Q V vetorial B. Olha, V vetorial B, nesse caso aqui, V vetorial B vai apontar, se eu pego e faço o produto, V vetorial B aponta para cá, portanto, a força que surge nesse elétron faz ele, né, puxa ele para o lado direito, tá? Olha, se essa força puxa o elétron para o lado direito, o que vai acontecer com ele? Né? Esse elétron vai, então, percorrer uma trajetória, tá certo? Ele percorre uma trajetória, ou seja, ele começa a evoluir aqui para o lado direito da fita. Né? Nesse caso, então, tá certo? Nesse caso, então, né, essa fita que estava aqui, ela vai para uma situação em que cargas negativas vão se acumular nessa região da fita. Elas continuam se movendo, tá? Elas continuam se movendo, mas elas vão se acumular nessa região da fita, tá? E isso vai me criar um campo elétrico dentro da fita. Tá certo? Então, esse acúmulo. Então, o que eu tinha? Eu tinha uma corrente, né? Eu tinha elétrons se deslocando nesse condutor, nesse metal. Eu apliquei um campo elétrico. Esses elétrons foram forçados a se deslocar aqui para o lado direito, tá?
Isso cria um campo elétrico aqui dentro. Se eu tenho um deslocamento de cargas para cá, as cargas positivas que compõem os átomos, elas estão mais ou menos presas na estrutura cristalina do átomo, elas não se movem. O que acontece é um acúmulo de cargas negativas desse lado, e isso gera um campo elétrico, tá certo? E se eu tenho essa distância, né, a distância que separa as duas, a largura da fita é igual a D, eu posso dizer então que eu tenho a diferença de potencial V, que é igual a E vezes D. Tá? Ora, né, se eu de novo sei que a minha força elétrica, agora que está submetida a uma carga dessas aqui, é igual a E vezes V vezes B, lembrando, essa aqui é a velocidade de deriva do elétron, tá? É aquela velocidade líquida que o elétron vai se deslocando no interior do metal que a gente discutiu ali, né, naquele capítulo, tá certo? Bom, se eu colocar e substituir aqui, o meu campo elétrico eu vou substituir, né, E corta com E, o meu campo elétrico eu vou dizer que é V sobre D, tá? E vem daquela equação ali, e eu posso dizer o seguinte, a minha velocidade de deriva, eu calculei anteriormente, né, quando eu falei de correntes elétricas, vocês lembram, né? A minha velocidade de deriva é I dividido por NE vezes A vezes B. O que é o A? Se eu olhar essa fita daqui, ó, eu vou fazer uma visão mais ou menos em perspectiva da minha fita. Aqui é a corrente I, tá certo? Essa aqui é a minha distância D. Eu tenho aqui uma distância que eu vou chamar de L. Então aquela minha área A é igual a D vezes L. Tá? Se eu fizer isso aqui, eu posso dizer, então, que o meu N, que o número, tá certo? A minha densidade de portadores de carga vai ser igual a I vezes B, dividido por V vezes L vezes E. Então, de novo, né, no mesmo caso do exemplo anterior, eu tenho grandezas que eu posso medir. Eu posso medir a corrente, o campo, eu que apliquei, né, a diferença de potencial. Isso aqui é uma característica geométrica do objeto que eu estou estudando, né, e essa aqui é a carga, né, das partículas aí, no caso são elétrons. Sabendo isso aqui, eu posso então medir o número, tá certo? A densidade de portadores de carga, né, nesse material. Então isso é um jeito de eu medir a densidade de portadores de carga num material, tá certo? Então, no problema anterior eu vi como é que eu calculava a razão massa-carga de uma partícula, né, utilizando tubos de raios catódicos, e agora eu mostrei para vocês como é que eu meço, né, a densidade de portadores de carga no material. Para encerrar, não é, essa parte de partículas em campos magnéticos, vamos discutir agora o movimento circular de uma partícula. Então vamos lá. Né? Eu agora vou discutir o problema do movimento circular, de uma órbita circular que uma partícula executa quando está se deslocando num campo magnético. Eu estou supondo que o campo magnético é uniforme porque, né, isso facilita, né, os cálculos que a gente vem fazendo e permite que a gente possa ter uma visão mais clara do fenômeno físico. Tá certo? Então suponha o seguinte, suponha que eu tenho uma região, né, de campo magnético uniforme, tá certo? Então vamos supor aqui que eu tenho o campo magnético, B é um campo que está entrando, então vamos supor esses xizinhos aqui são os campos, é o campo magnético nessa região. E eu tenho uma partícula, né? Eu tenho uma partícula que penetra nessa região de campo magnético uniforme, tá certo? Ela entra nessa região de campo magnético uniforme com uma velocidade V. Olha só, presta atenção numa coisa importante que a gente até agora talvez não tenha discutido ou vocês não tenham se percebido. Se B é perpendicular a V, essa força aqui, em sendo perpendicular a V, ela não é capaz de alterar o módulo de V. Ela altera a direção e o sentido da velocidade. Tá? Então vamos lá, eu vou jogar então uma partícula aqui, tá certo? Eu jogo uma partícula agora com velocidade V. Ora, se essa partícula então ela entra nessa região de campo, né? Vamos colocar aqui, se ela entra nessa região de campo, o que acontece? Ela está aqui, ó, vamos lembrar, tem campo magnético em tudo aqui, ó.
são as linhas de campo entrando. Se a partícula entra nessa região de campo, sobre ela, né, de novo, lembrando, até a exaustão, F igual a Q, V vetorial B. Né? Em a partícula entrando aqui, o que vai acontecer com ela? Vai surgir uma força, tá certo? Que é, nesse caso aqui, uma força aqui nessa direção. Né? Essa força ela é perpendicular ao V e perpendicular ao B. Que papel que essa força faz aqui? Olha, quando essa força age sobre essa partícula, que está com essa velocidade V, essa força altera, não é, a direção e o sentido. Tá? Então, essa partícula vai descrever, tá certo? Ela começa a descrever uma órbita circular, tá certo? Uma órbita circular de raio R, não é, nessa região. Porque a qualquer instante, tá certo? Que eu olhar, se eu olhar aqui, ó, de novo, o V está aqui, tá certo? De novo age sobre ela uma força. Que papel está fazendo essa força? Essa força está mudando a direção e o sentido da velocidade de tal forma que ela descreva uma órbita circular. Então eu posso dizer que essa força, como eu escolhi uma geometria favorável, né, em que tudo é perpendicular, essa minha força, que é igual a Q V vezes B, é a força centrípeta, que é igual a mV2 dividido por R, onde o R é o raio da órbita. Então, se uma partícula entra numa região de campo magnético uniforme com uma velocidade V perpendicular à linha de campo, tá certo? Ela vai descrever uma órbita circular cujo raio R, né, juntando aqui as coisas todas, tá certo? O raio R é m vezes V sobre a carga da partícula vezes B. Né? E daqui eu posso tirar que o período dessa órbita, né, que é a distância percorrida, tá certo? Pela velocidade que foi gasta para percorrer, né, o período aqui vai ser igual a 2πm dividido por B vezes Q. Eu fiz aqui, reordenei aqui essas duas grandezas para mostrar para vocês o seguinte: para partículas cuja razão massa-carga, né, seja a mesma, se eu tiver duas partículas cuja razão massa-carga é a mesma, o período da órbita então é o mesmo, tá certo? Então, agora a gente estudou, né, 3 problemas. O primeiro, né, foi o problema de uma partícula se deslocando num tubo de raios catódicos. O segundo foi o problema de uma corrente numa fita condutora, né, onde eu tenho o deslocamento das partículas, dos elétrons, nesse caso que eu estudei, né, para um lado, que a gente conhece como efeito Hall, e o outro, né, a partícula se deslocando num campo uniforme e descrevendo uma órbita circular. Tá? Próximo bloco, nós vamos agora colocar essas cargas num condutor. E aí nós vamos ver o que acontece quando eu tenho um fio no qual passa uma corrente elétrica, né, e esse fio está dentro de uma região de campo magnético. Tá? Então a gente se vê daqui a pouquinho. Até já!